respondendo. Tô esperando a professora chegar. Alô? Hello! Hello! Olha só, eu estou te ouvindo, Tá me mas ouvindo? que curioso. Estou, mas não te vejo. Ué, Estranho. Tu tá me vendo? tô. Normal. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu não sei o que acontece no meu Instagram, de verdade, porque sempre quando eu faço uma live, eu só me vejo. Gente, eu tô vendo, tá assim, a tela divididinha. Calma aí então, que eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Ah, e se eu saio, encerra. Sai Encerra. e entra de novo, Tá. você. Sai e entra você de novo. Michele, welcome. Rick, welcome. Já vamos começar. Aqui, problemas técnicos, né? Ok. Vamos ver agora se vai. Hello. Aê, finalmente. Foi? Agora eu te vejo. Ah, perfeito. Hello, Eu não, hello. eu não sei o que que acontece, mas enfim, pelo menos deu certo, né? Deu certo, deu certo. Bom, gente, good evening. Estamos começando aqui mais um papo, na verdade, o primeiro papo que vem outros, né? Que a gente vai conversar sobre a língua inglesa em si, os problemas que a maioria dos alunos possuem, principalmente em relação ao sotaque, que é uma coisa assim tão comum você ver alunos falando que eles têm uma obsessão. Não, eles não usam essa palavra, mas eles têm uma obsessão Com em certeza. conseguir uma pronúncia perfeita. E quando eles vão olhar outras pessoas, eles acabam julgando. Né? Principalmente se forem brasileiros. Não, mas essa pessoa aqui não fala do jeito que um americano falaria. Olha eu aqui, ó, eu falo desse jeito. Inclusive, para dar um primeiro gancho, eu não lembro o nome do site. Eu não sei se você já conhece, mas tem um site que surgiu no Twitter, no X, nas últimas semanas, que o Ah, pessoal falava que ele identificava o teu sotaque. E aí, independentemente do jeito que você falasse, ele ia conseguir identificar teu sotaque por pequenos aspectos. Então a pequenas pessoa teve nuances gente ali, né? pequenas nuances. Teve gente que falou assim, nossa, mas eu falei de um jeito assim tão, entre aspas, impecável. E ele mesmo assim identificou que eu era brasileiro. E aí gerou uma discussão muito interessante nos comentários. Eu fui testar também. E realmente, bateu o brasileiro. Aí teve Mentira. outra pessoa. Eu tentei de várias formas, tá? Várias maneiras e bateu o brasileiro. E aí eu comecei a pensar assim: será que esse site não tá usando o IP? Mas aí rolou no YouTube algumas pessoas fazendo no mesmo que você falou, pequenos detalhes que já te entregavam, diziam o teu, o teu país de origem, pro menor detalhe que seja. Então não tem pra onde fugir, né? Não. Você já foi meio paranoica assim com sotaque também? Então, quando eu comecei a estudar inglês, né, eu tinha muito, nossa, muito. Eu queria que ficasse tão perfeito a ponto das pessoas não saberem de onde eu sou. Exatamente assim. A famosa neutralidade, né? Ah, tem que ser neutro. Sim, eu vi esse negócio de neutralidade no espanhol. Quando eu fui estudar espanhol, a primeira coisa que eu fui tentar fazer era aprender um sotaque neutro
para que eu pudesse me comunicar com todos os países, pensando que, Pois é, né, eu virei um pois controle é. universal. Pois é. Exatamente isso. Eu tinha muito essa neura. Muita, muita, muita. Até o dia que eu parei para analisar, inclusive conversei com outros professores, e eles falaram assim: cara, pensa bem, pensa bem. Você quer ter um sotaque americano. Ah, eu quero ter um sotaque americano. Beleza, qual? Aí eu falei: sotaque americano. Eu quero ter sotaque americano, é. Tá, mas qual? Qual sotaque americano? Do Tennessee? Do Texas? De Nova York? Porque cada um fala de cada sotaque, né? Assim como no Brasil. Imagina um gringo aprendendo português. Eles vão falar, pô, beleza, eu quero falar exatamente como brasileiro. Beleza, da onde? Do Rio? De São Paulo? Entende? Então, assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, é muito errado, né? Se alguém chegar para você e falar, olha, você precisa ter um sotaque tal. Você precisa ter um sotaque padrão porque esse é o certo. Não existe um sotaque certo. Se você quiser falar o inglês indiano, você pode falar o inglês indiano. Não tem problema. Contanto que você seja entendido e fale, né? Use as regras gramaticais corretamente. Mas não importa, porque a mesma coisa acontece aqui. Qual é o sotaque certo no português? Qual é? Não tem, gente. Então, assim, eu sempre falo, isso apega a sotaque. Não se apega a sotaque, se apega a falar corretamente, se pronunciar corretamente, né? Falar tudo certinho, com a gramática certa, mas não se apega a sotaque. Eu não apoio isso. Inclusive, não Então, apoio e não aceito quando alguém fala que existe um sotaque certo. Não aceito também. o seu sotaque é diferente do meu. Nós falamos de Exatamente. maneiras bonitas, de maneiras diferentes, e nós podemos nos comunicar, e assim a gente tem a língua funcionando. Então a gente tem que Exatamente. entender que a língua não é uma coisa única, né? A língua ela é plural, porque ela é de uma forma em diferentes lugares. A palavra que você usa no teu cotidiano não é a mesma que eu vou usar aqui, da, Uhum, da, com da, da que certeza. eu moro, do estado que eu moro. E a mesma coisa acontece com o inglês. Muitas pessoas pensam que não, que o inglês americano tem o mesmo vocabulário no país inteiro, que todo mundo conhece as mesmas gírias, Não. mas existem variações. E a gente precisa saber que as variações existem não só de região, mas também de idade. Então, não adianta eu simplesmente aprender uma gíria aqui, alguma palavra em específico, e chegar lá nos Estados Unidos e soltar essa palavra porque eu vi na internet. E eu vou pensar que aquela pessoa, que pode ter 40 anos ou mais, entenda exatamente o que eu esteja falando. Aí eu vou pensar assim, né? Pô, mas tu é nativo, pô. Pô, mas tu nasceu aqui, como tu não sabe? Exatamente. E Eu, por aí, exemplo, existem gírias do Brasil que eu não entendo. E eu falo algumas gírias também que algumas pessoas não entendem. Então, assim, é exatamente o que acontece aqui. É que a gente sempre tem que lembrar isso. A mesma coisa que acontece aqui no Brasil acontece lá fora também. Eu tenho 5 alunos que moram na Califórnia. Às vezes eles chegam com alguma palavra que eu não conheço. Eu falo, gente, mas sim. que palavra é essa? E quando eu vou pesquisar, eu vejo que é uma gíria regional, que eles usam ali naquela área. Então já enriquece meu vocabulário, mas eu sei que é algo regional. Assim como no Brasil, existem várias gírias aqui no Rio, existem muitas gírias de São Paulo que eu não entendo. Então, isso é completamente comum. O que acontece no português acontece muito no inglês. Então, é só não ter neura. Aquela frase sabe, relaxa que você consegue, é a mesma coisa. Relaxa que você vai conseguir falar. Não fica com neuras, né? Se prendendo a detalhes. E vai dar certo. É É exatamente muito isso. engraçado, porque a variação, que nem você falou, né? No Rio tem coisas que você vai falar que São Paulo não você não sabe. Então, Exatamente. além de lugar, tem a idade, como eu falei, e tem o tempo. Vou juntar Exatamente. algumas delas. Por exemplo, aqui em São Paulo, mais especificamente na minha cidade, Guarujá, há alguns anos atrás, uns 8, 9 anos atrás, todos os adolescentes, se eu na época era adolescente, também usei, usavam uma gíria chamada palavra. A gente alguém falava alguma coisa, por exemplo, pô, tá mó sol hoje, aí a gente soltava palavra. Palavra é tipo um verdade. Aqui Então, seria quando a gente um papo concordava, reto, sei lá, papo reto. o papo reto tá mais atual, o palavra ficou mais antigo, ninguém usa hoje. Eu nem E aí, escutei falar sobre isso. Juro. pra tu ver, ó, a Maitê comentou, a kkkk palavra, porque ela já usou.
Impossível, porque Gente, aqui nessa região todo mundo falava dessa forma. eu Os falava adolescentes. real, aqui era muito real. Até hoje. Por exemplo, alguém fala, real, real. Até hoje, alguém fala, nossa, real. Pra tu E existem. ver como E até o hoje, tempo. a gente não entende. Eu tenho um sobrinho de 18 anos, ele fala umas paradas que eu fico assim, cara, eu me sinto uma idosa. Eu falo, gente, eu não tô entendendo Quantos anos tem teu nada. sobrinho? Ele tem 17, vai fazer 18 agora em agosto desse ano. Então, assim, eu não. Ele fala umas coisas que eu fico completamente assim, boiando. Boiando. Uma gíria da minha época, boiando. Eu fico completamente sem entender. E, né? E eu falo algumas gírias que ele também não entende. Então, assim, vai exatamente como você falou, de região, idade, né? E tempo. Então, assim, não tem como você pegar algo como verdade, essa verdade absoluta do sotaque. Não. Quanto mais você se menos progresso você faz. Eu acredito, porque eu vejo isso na prática com os alunos. Então, toda vez que eles começam a se prender, se bloquear demais por conta de sotaque, eu tento dar sabe, esse choque de realidade para que eles não fiquem assim. Inclusive, tem um site, você falou de um site, né, que verifica o sotaque. Tem um site muito legal chamado Episoden. Não sei se você já viu. Já viu esse site? Esse Esse não. site, então, é um site muito legal que você entra, você precisa passar por uma entrevista com uma pessoa ao vivo, né, uma livezinha muito rápida, onde você responde umas perguntas para que eles vejam que você consegue compreender aquelas perguntas. Passando por essa entrevista, você é liberado para conversar com pessoas ao redor do mundo. Sabe aquele Omegle? É como se fosse Sim, um sei. Omegle, mas só que mais sério. Você consegue conversar com as pessoas sem... Não tem tanta gente por bagunça ali, sabe? Então, Sei, sei. cada conversa dura um certo tempo, pouco tempo, mas você pode prolongar aquela conversa ou pular para outras conversas. E aí eu entrei no site para ver, né? Mas o intuito desse site é conectar pessoas que estão aprendendo a falar inglês e pessoas que não são nativas, né, do idioma. Então tem muita gente da Argentina, muita gente sei lá, da China. Então são pessoas que não são ali nativas do inglês, mas que querem trocar essa experiência em inglês. E eu entrei. Que legal. Muito legal. Depois eu vou te passar. Muito legal. Eu E aí eu quero. entrei pra ver. Falei, vou entrar, né? Vou ver como é que funciona. Se for legal, já vou passar para os meus alunos. E aí eu caí. A primeira pessoa que eu caí era um rapaz da Espanha. Juro por tudo. Na hora que ele começou a falar, eu matei na hora que ele era da Espanha. Aí eu perguntei de onde ele era. Mas muito carregado. Um sotaque tão carregado, tão carregado. E assim, ele nem aí falando, e super certo. Eu falei, tá vendo, gente? É só aqui que a galera fica com essa neura de falar. Sabe? Não precisa. Não precisa. Você pode simplesmente falar e não tem problema, sabe? E aí depois eu falei com um rapaz que era se eu não me engano, da Croácia também. Ele estava começando a aprender, então ele estava num nível ali, sei lá, B1, B2, então ele estava um pouco mais cru, mas conseguiu Uhum. conversar. Mas foi bem legal, porque eu vi assim, o sotaque na prática, sabe? E não tem jeito, nós como falantes de duas línguas, a nossa língua materna vai aparecer em algum momento. E não tem vergonha disso, não tem por que ter vergonha, sabe? Até Inclusive, eu porque super apoio. é a língua que você cresceu, né? Então, Exatamente. todos os sons que você foi apresentado quando você nasceu, quando você teve o seu primeiro desenvolvimento ali pela idade na época infantil, né? Dos 2, 3 anos ali, por aí, você vai interiorizando aqueles sons e eles são sons reconhecidos pelos seus ouvidos. E quando você passa isso para a fala, você vai externar em pequenos detalhes o teu sotaque. E também a questão cultural, né? A Exatamente. questão cultural conta muito. Até já saindo um pouco de sotaque, indo para outro lado, que é o lado da entonação. A entonação também é outra coisa que entrega o ritmo da fala, Com porque certeza. a gente vê, como você falou, o espanhol,
o espanhol foi falar inglês, ele pode falar com a pronúncia mais impecável do mundo, mas a entonação dele, se ele não trabalhou a entonação, ele vai deixar entregar pelo ritmo, porque o espanhol é aquele cantadinho, né? Aquela coisa bem bonitinha O brasileiro de também. A gente olá, como fala está? muito cantando. A gente fala muito cantando. Você não tem noção. É E isso eles mesmo. conseguem ver que nós somos brasileiros por isso. Porque a gente canta, a gente fala mais cantando. Eles acham que isso é uma coisa muito legal porque nós somos alegres, É né? fofo também, né? Alguns dizem. Porque a gente pega o finalzinho ali das palavras, né? Então fica uma coisa fofa. E só quem realmente fica. Eu vi aqui que a Maitê falou, eu sou muito neurótica. Só quem fica realmente neurótico somos nós. Nós ficamos neuróticos com isso, sabe? De querer passar uma coisa muito neutra, uma coisa muito perfeita, enquanto eles não estão nem ligando. As pessoas de outras nacionalidades não estão ligando. Eles querem realmente só saber falar e saber compreender o que a pessoa está falando. E a gente fica nessa neutra. Não, a gente tem que falar perfeito. Não existe. Esse perfeito não existe. Em algum momento, o português vai dar as caras ali, você vai entregar alguma coisa. E digo mais, se algum nativo, em algum momento, reclamar que você tem um sotaquezinho, a primeira coisa que você pode perguntar é: você fala quantas línguas? Porque normalmente essa pessoa que está reclamando exatamente fala uma língua. Você fala Eu vi um comentário duas. desses. Eu vi um Entende? comentário desses há muitos anos. Ele falava o seguinte: eu só aprendo a tua língua porque tu não sabe falar as outras. Exatamente. Exatamente. Então, normalmente, quem reclama, né? É difícil acontecer, tá? É muito difícil o americano reclamar. Mas se tiver algum que reclame, normalmente essa pessoa só fala uma língua. E aí você pode chegar nesse ponto. Você fala quantas línguas? Uma só? Eu falo duas, então por isso eu tenho sotaque, um certo sotaque, porque eu falo duas línguas. Então isso é normal, a sua língua materna em algum momento vai aparecer ali, não é motivo para vergonha, porque é a sua Jamais. língua materna. Você cresceu falando assim, né? Exatamente. É o que a Michelle comentou também, complemento o que você disse. Americano aqui no Brasil nem se Não se preocupa com preocupe. isso. Aí Não se quando preocupe. o brasileiro vai falar inglês, já tem um monte de vídeo. Opa, quase caiu do meu cenário todo aqui. Aparece um monte de vídeo no YouTube de gente analisando o speaking dessa pessoa para falar se ela fala como nativo ou se ela não fala como nativo. Se ela usa Exatamente. expressões ou se ela não usa expressões. Mas a pessoa conseguiu conduzir a entrevista ou ser entrevistado tranquilamente. A chave é essa, Pois comunicação, é, como você bem destacou. exatamente. Esse é o ponto Exato. principal. Por isso E, que eu não concordo. Olha, ó, o Diego comentou, eu acho muito legal quem sabe falar outro idioma. Eu queria aprender, mas não tenho paciência. Na verdade, é só começar. E quando você começa, você percebe que você já podia ter feito isso há muito tempo. E a com gente fica certeza. postergando essa ação. Eu sei que vida adulta faz com que a gente tenha muitas tarefas. Eu dou aula apenas para adultos, né, no particular, e na escola eu dou aula para adolescentes. E eu sei que na adolescência, por só estudar, você consegue focar e se concentrar muito mais. Mas na fase adulta, você já tem mais dificuldades devido ao trabalho, à pressão, a filhos, escola, casa. Só que o pequeno espaço de tempo, Diego, é o que você tem que usar para poder aprender. Eu postei até, inclusive, no meu feed, de alguns dias atrás, quantos dias por semana, ou quantas vezes por semana você tem que estudar inglês. E ali, se você estudar 15 minutos do dia, já é alguma coisa. É melhor do que Já você não é. estudar É nada. melhor do que nada, com certeza. Exato. E aí, e por mais que isso seja lento, será, não posso dizer que vai ser rápido, não é? Mas você terá progresso. Porque quando você está parado, você não tem progresso. Quando você começa a andar, você tem progresso, mesmo que devagar. Tem recursos de montão na internet, gente. Tem o E meu uma guia outra automático que coisa, ensina você a aprender inglês sozinho. isso. Eu vou dar algumas dicas ao longo do ano. Meu perfil vai se voltar apenas para isso, né? E é inclusive o segundo tópico da live também, que a gente precisa falar sobre os autodidatas. Que Sim. hoje em dia tem muito. A gente não pode falar assim, é só aprende inglês na escola. Porque hoje em dia tem muita coisa na internet, tem videoaulas, grátis. Eu quero. Às vezes a pessoa vai procurar um conteúdo para revisar prova de escola, né? Fala, Uhum. verbo to be, aula tal. E lá encontra um rio, o professor já fez uma Hoje em playlist dia tem de muita graça. coisa, muita coisa. E Exato. assim, respondendo o Diego, ele, né, disse que não tem tanta paciência. Às vezes, Diego, é o método que você está estudando que não está legal para você. E existem Também. vários métodos diferentes. Você pode focar um pouco mais em uma coisa e não tanto na outra no início.
Mas, assim, você precisa se encaixar ou encontrar algo que seja leve para você, e principalmente, né, na vida adulta, como você falou, é complicado. O que eu sempre tento, né, trazer para os meus alunos, dos meus alunos adultos, eu dou aula para criança também, mas para os meus alunos adultos, são aulas mais interativas, práticas e não tão, sabe, cansativas, como ficar ali maçante, sabe? Então, ele falou, no meu trabalho chega bastante pessoas de outros países. Para você é ótimo, né? Começar a ter essa vivência, porque você pode viver na prática a fala. Tem pessoas que não conseguem ainda praticar como nativo. No meu caso, eu aprendi inglês num método não tão tradicional e consegui praticar com nativos. Então, assim, foi muito bom. Foi muito boa essa experiência, né, de praticar com nativos dentro do meu país, ainda dentro do Brasil, não precisei sair. Foi ótimo. Mas eu não me encaixo num ensino tão tradicional, aquele ensino, sabe? Sala de aula, livrinho, ficar ali. Eu, né, como pessoa, eu não consigo aprender tanto assim. E outras pessoas também não. Mas existem pessoas que sim. Então, assim, você precisa encontrar um método que mais se encaixa com você, mas não parar, sabe? Começar e continuar, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. De qualquer maneira, você daqui a pouco passaram-se 5 anos. A Sim. diferença é que podem passar 5 anos e você, daqui a 5 anos, está fluente ou não. Então, é só começar e não parar, sabe? Essa é a chave. Exatamente. E todo dia um pouquinho é muito melhor do que nada. Como você falou, todo dia um pouquinho é muito melhor que nada. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, tenha contato com o idioma. Tenha contato todos os dias. Escuta um podcast, assiste uma série, faz alguma coisa para que o seu ouvido se acostume e você não tenha só o contato durante a aula, senão vai ser muito mais lento, muito mais. Exato. Eu tenho duas coisas para falar que você me acendeu duas lâmpadas aqui na cabeça. Sim. Para eu não esquecer, você vai me lembrar. Uma delas é estudo passivo e a segunda é imersão. Vou começar com imersão, porque é um gancho da tua última fala. Que Sim, você vamos. falou que você aprendeu dentro do seu próprio país Dentro a do meu língua próprio e país. desenvolveu ela muito bem. Exato. É a mesma coisa comigo. Muita gente me pergunta: você já viajou para fora? Você já morou fora? Teve um aluno, inclusive, da escola que chegou para mim e falou assim: Titi, parece que você morou fora. Você morou em que lugar dos Estados Unidos? Eu nunca morei nos Estados Unidos. E isso me chegou. Isso me fez pensar que hoje em dia, no mundo que nós vivemos hoje, não tem necessidade, a não ser que você realmente queira viver a cultura, vivenciar o país, mas não tem necessidade, se você quiser só falar a língua, de viajar para aquele país, para você somente estudar. Você pode muito bem estudar no seu país de origem. E aí entra no estudo passivo, como você falou. Séries, podcasts, essas coisas são perfeitas. Não entra como um substituto, né? Tem gente que fala, eu aprendi inglês com música. Tudo bem, Diego, você pode voltar depois e encontrar a live no meu perfil ou no perfil da Dara. Tudo bem? E aí, é Dara, né, a pronúncia? Isso, ou é Dara? Jocelyn Dara, olha só. O aluno já começa, quando já começa a aula, já fala, olha, já começa pelo meu nome, vai, Jocelyn, já em inglês, mas sou angrense, nasci em Angra. Pois é, olha, enfim, que coisa, né? Que coisa. Aí, a imersão, né, pode ser feita dentro do seu próprio país, por meio das mídias que nós temos hoje. Exatamente. E essas mídias, justamente, são as que fizeram com que o inglês, de certa forma, ganhasse popularidade pelo mundo, né? Eu, na faculdade, no meu TCC, eu defendi o porquê que o inglês na escola pública é precário. E como o inglês se tornou uma língua franca. E o que fez o inglês se tornar uma língua franca foram as músicas que começaram na década de 1930 a se popularizar pelo mundo, os filmes que os Estados Unidos começaram a exportar para os outros países, e isso fez com que tivéssemos uma grande influência dos Estados Unidos dentro do Brasil e dos outros países. E essas mídias são o principal recurso que qualquer aluno pode utilizar pelo YouTube para poder estudar inglês. Agora eu lembrei o ponto que eu estava. Como eu falei, não substituem o estudo ativo. Como eu já encontrei muitos alunos falando assim, eu estudei inglês ouvindo música. Ótimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem uma boa pronúncia, porque ele escutou muito e provavelmente cantou, repetiu, então ele tem uma boa pronúncia. Ele pode ter um bom conhecimento de vocabulário, porque ele escuta tantas músicas diferentes e ele vai conhecendo muitas palavras. Esqueceu, né? Mas será que esse aluno tem um bom conhecimento gramatical, que não é algo não importante? É algo essencial? Porque não adianta
eu simplesmente saí por aí falando como Frankenstein, juntando palavras, tentando fazer coisas como um bebê de 3 anos. Exatamente. Mas falar bonito, falar corretamente serve até para exames, né? Provas. Vou fazer um exame de inglês de Cambridge, preciso montar um texto. Poxa, eu só sei ouvir falar. Mas eu não sei montar as coisas, a ordem das palavras corretamente para montar uma coisa lógica. Faltou um estudo ativo aí, né, Isso é da muito gramática. importante, isso é muito importante também, já pegando esse gancho, porque, por exemplo, como eu falei, né, eu tenho alguns alunos que moram fora, que moram nos Estados Unidos. Inclusive, alguns deles aprenderam a falar na prática ali, a falar, né? Mas começaram a fazer aulas porque precisam entender o que eles estão falando, ou também entender como montar uma frase, sabe? Então, eu tenho um aluno que fala muito bem, eu converso com ele, mas falta um pouco de vocabulário e ele não entende tanto a gramática. Ele não sabe que horas ele precisa usar uma determinada palavra, que horas ele precisa usar uma determinada regra. Então, a aula, né, serve muito para isso. Você pode estudar sozinho, como a gente estava falando sobre autodidatas, né? Você pode estudar sozinho. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue ter acesso a muitas coisas que antes não tínhamos com facilidade. Mas é muito importante ter pelo menos um norte ali do que você, né, do que você vai fazer e estudar sozinho, com recursos, por exemplo, músicas e filmes. Nem sempre isso ajuda muito, mas nem sempre é o melhor caminho, porque você precisa realmente ter uma base gramatical, né? Isso é muito importante. Pegando o gancho do que você Sim, falou. exatamente. Você pegou agora um aluno como exemplo, e eu lembrei de um colega da época da escola. Eu era do primeiro ano, eu estava começando a aprender inglês. Na verdade, eu tinha um ano só de aprendizado. Falava um pouco, mas não era muito bom, principalmente em gramática. Enfim, você quer me desenrolar, né? Ele veio dos Estados Unidos, esse colega. Ele morou lá e, inclusive, tinha a promessa dele retornar. Os pais dele moraram lá muitos anos e ele cresceu lá também. Porém, cresceu lá não, desculpa. Ele queria continuar crescendo lá, né? Ele Uhum. já tinha. Ele era adolescente, ele queria passar a vida adulta dele lá. Ele só passou acho que 2 anos ou um ano. Estudou até nas escolas de lá, logicamente. Quando ele veio para o Brasil, dentro da matéria de inglês, ele era ótimo. Ele sabia os tópicos gramaticais e tudo mais. Mas teve uma vez que eu fui fazer um exercício com ele, eu fiz uma dupla, né? Com ele, para montar um texto. Sim. E aí eu vi no cara tendo uma dificuldade, e eu consegui escrever o texto. Ele falou assim pra mim, como assim você consegue escrever esse texto? Eu falei, a lógica das palavras, elas entram, conectam e eu consigo montar, mas não tem muita especificidade aqui. Eu não consigo pensar em palavras muito difíceis. Eu falei pra ele, né? E ele nem assim conseguia montar, ele travava, ele se sentia assim como se tudo fugisse da mente dele. Mas por quê? Ele teve pouca prática com a escrita. Ele teve mais prática com a fala, porque ele precisava se comunicar com o pessoal, com o listening, porque ele precisava ouvir o professor e os colegas. Sim. Mas, de repente, ele não teve tanta prática de criação de texto na escola, ou se teve, ele não era tão bem estimulado, ou ele realmente não conseguiu desenvolver as habilidades necessárias dentro daquele tempo que ele teve. Uhum. Com Então, certeza. isso prova que não é porque você está morando nos Estados Unidos que você fica bom em todas as habilidades, né? Exatamente. E isso entra também no guia de níveis do CFR. Porque, por exemplo, eu sou um A2, mas eu posso ser um B1 em listening. Exatamente. O que Eu as pessoas sou não agora. entendem é exatamente isso, que para ter uma fluência, para ser fluente, você precisa ter o domínio das 4 habilidades, né? Tanto o listening, que é o seu, né, a sua audição, quanto a Sim. escrita, quanto a fala, né? E também listening, escrita, fala e a outra me fugiu. Escrita, fala, writing. Ah, tá, calma aí. O writing é o É escrita, fala, escrito. speaking, Ah, isso. listening, que é escuta. Isso. Acho que são. Eu me perdi aqui também, que travou. Exatamente, me perdi. Mas são as 4 Writing, habilidades. listening, writing, listening, speaking e reading. Reading, Você esqueceu de reading. leitura. Leitura. Então, nós temos que ter essas 4 habilidades. Você saber ler em inglês, se comunicar, né? Falar, ouvir e escrever. Então, isso torna uma pessoa fluente. Mas isso não significa que talvez você seja 100% em tudo. Você pode ou conseguir ouvir melhor e não conseguir falar tanto para isso. Você tem que praticar.
Pode ser que você não consiga escrever tão bem, mas consiga ler melhor. Então, assim, tudo é prática. Tudo é prática. Tudo você precisa praticar. E com essas 4 habilidades já ali num nível legal, né, você se torna fluente. Então, não adianta uma pessoa só saber falar e não entender de gramática, não entender. E eu vi aqui um comentário da Michelle, ela falou, inclusive, meu tio aqui mandando um beijo, meus amigos. O Jairo, beijo, amor. Meu marido ali, ó. John, Ah! mandou um coração, beijo, amor. A Michelle botou ali, gramática é a minha neura. Michelle, você não tem noção de como é a neura de todo mundo. Todo mundo. E o mais interessante é que, assim, eu não sei se acontece com você, André, mas comigo acontece muito. De um aluno chegar e falar assim, olha, eu quero aprender a falar, mas eu não quero focar em gramática e eu não quero aprender verbo to be. E aí eu fico Já assim, aconteceu comigo algumas meu vezes. Deus. E eu já entro naquela, meu Deus, calma. E aí eu vou desconstruindo essa ideia do aluno, porque muitos chegam até mim com essa ideia de inglês da escola. Na escola a gente fica o quê? Desde, não sei, do início, se for uma escola normalmente particular, começa desde cedo, focado no verbo to be. E a gente fica naquele verbo to be. Eu tinha raiva, eu achava que era uma coisa, sabe? Então, assim, quando você começa a estudar e você vê que é uma coisa tão simples e que existem tantas outras coisas para você ver dentro do inglês e tantas outras coisas que não são difíceis, como as pessoas dizem, né? A gente já tem esse bloqueio formado por conta da escola, por conta desse ensino mais maçante, esse ensino mais tradicional, que quando você para estudar, você vê que não é isso tudo, sabe? E muitos assuntos você consegue entender em 1 hora ali, estudando, menos de 1 hora. Sim. Você No entende chove de aquilo. comentário no YouTube de videoaulas, os caras comentando assim, eu aprendi aqui com você o que eu não aprendi em um bimestre. Meu Exatamente. professor da escola não consegue explicar do jeito que você Exatamente. explica. Então, Exatamente. aí tem vários fatores, Exatamente. né, que entram no meio Nossa, também. exatamente. Então, assim, acontece muito das pessoas ficarem com esse bloqueio por conta do ensino mais tradicional, né? E acabarem ficando com raiva da língua ou da gramática e realmente criar um bloqueio de aprendizagem. Não conseguir aprender, não conseguir entender, porque tem uma raiva ali daquela época. Sim, Gente, o inglês é maçante, o inglês é chato, não entra na minha cabeça, não tenho paciência. Mas às vezes, se você começar a estudar com uma abordagem diferente, com um método diferente, né? Começar a entender de uma forma diferente, ou até mesmo assim, parar para analisar se era realmente aquilo, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e a não. gramática é completamente essencial. Não tem como você fazer uma aula de conversação sem ter uma noção básica de gramática, sem entender um pouquinho, sabe? Fica muito complicado. Eu lembrei agora, que você falou dessa conversação. Quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, Uhum. algumas pessoas na escola que eu trabalhava, algumas pessoas chegavam procurando curso dizendo que queriam aulas de conversação, mas as pessoas nunca tinham estudado inglês na vida. Sim. Aí a minha chefe chegou para mim e falou assim: Alisson, meu nome é Alisson André, tá? É só para deixar claro. É que É eu igual eu, escrevo como Jocelyn André, Nara. é a mesma coisa, eu escrevo como André, mas é do André, o André eu uso para lá do teacher e o Alisson pro lado Igual pessoal. eu. Eu uso É a todos mesma os coisa, né? teacher, teacher. Então, nomes compostos têm seus Sim. benefícios. E aí, ela me perguntou, mas Alisson, você, você acha que dá para estudar, fazer conversação assim, direto, sem fazer nenhuma aula de inglês? Aí eu falei, até dá, mas você não vai fazer uma conversa Não. realmente conversa, você vai fazer a leitura de script, que tá escrito lá, né? Isso Exatamente. não é uma aula de E comunicação pura. não vai Não é o entender. ideal. Não vai E não entender. vai aprender muita coisa. Não Exatamente, vai não vai aprender muita entender. coisa. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Quando acontece, como a Michelle falou, né? Ai, gramática é, sabe? Eu entendo, porque isso vem muito já de algo que já está enraizado na gente, né? De ensino, de escola, desse ensino mais caixinha, tradicional. Porque se você pegar um livro assim, escolar, né, de inglês, você vai ver que eles Uhum. pegam um assunto que você conseguiria aprender realmente em 1 hora, e eles ficam esmiuçando aquilo em um semestre. Um semestre. Então, você
toda vez que eu lembro disso, eu fico tão chocada, porque assim, eu não uso, com os meus alunos adultos, eu prefiro não usar livros. Tem alguns professores que gostam, mas existem uns livros que são melhores, né, que são mais práticos. E ela botou, tem muito curso sendo vendido com promessa de zero a gramática. Gente, zero gramática. Olha, Compra um desses cursos para você ver na prática o que ele é. Porque eu já vi muitos cursos de professores dizendo assim, ah, mas é um método revolucionário. de Harvard. Nada, mas é do que é método. Não, isso mesmo que você falou. Harvard. Gente, foge. Juro, fujam disso. A gente está aqui falando, não é para que vocês... Ah, não, vou fazer só aula com eles. Não, existem vários professores incríveis, maravilhosos, que conseguem... Não é só... Nós somos incríveis também, maravilhosos, mas não somos só nós, né? Existem vários professores, inclusive vários lugares que você consegue, né, se adaptar, ou um lugar que você mais se encaixar. Mas toda vez que você vira alguma propaganda, curso zero gramática, método revolucionário, método que ninguém te conta de Harvard, segredo... Foge. Foge. Inglês em um mês. Lorota. Não, juro, é lorota. Tá vendo? Gente, não tem como. Não tem como você fazer aulas. E eu sempre falo isso para os alunos. Olha, se você não tiver a gramática, não tem problema. Nós vamos focar na conversação, nós vamos fazer muitos listenings, mas eu preciso mesclar essas aulas com um pouquinho de gramática para que você tenha uma base. Então, dá para mesclar. Dá pra gente mesclar, fazer um pouquinho de gramática e aí botar em prática. E aí a gente volta de novo um pouquinho para gramática e bota em prática de novo. É muito importante, né? Não é só, como a gente falou, não é só uma habilidade, não é só falar. Você precisa ter as 4 habilidades, você precisa saber todas elas para ser fluente, né? A Michelle comentou, tô fora, prefiro meu teacher. Michelle, ó, Maravilhosa, love you. gente. É isso aí. E uma coisa, você falou do método Harvard. Eu lembrei de uns professores que estavam falando do método revolucionário, né? Você nunca viu isso, você nunca estudou dessa maneira. Método nunca visto antes. Aí eu fui dar uma olhada assim em umas aulas. Aí era método direto. Aí eu falei assim, nossa, mas método direto existe desde 1930. Aí Meu Deus, gente. os caras estão vendendo curso gente. como se fosse uma coisa de outro mundo. Tudo bem, não é aplicado nas escolas, mas em qualquer curso que você encontra por aí na esquina, você vai encontrar um curso que usa o método direto. Exatamente. E aí, não só isso, a pessoa às vezes compra naquela, né, felicidade, ah, vou fazer um curso que... Esses cursos que te prometem a fluência em 3 meses. 3 meses você já tá fluente, porque comigo você vai conseguir falar. E você entra, você paga, né? Compra aquele curso ali. Quando você entra, nada mais é do que a pessoa às vezes faz você praticar o shadowing, fica ali você repetindo, que essa técnica você repete, é repetição. Você fica ali repetindo algumas frases prontas, você não entende o porquê que você está usando aquilo, por que aquela palavra está escrita daquele jeito, de outra, por que em outras situações aquela palavra muda. Simplesmente está repetindo aquilo e você fica ali, naquela repetição. E não aprende e não fica fluente. Então, assim, é muito importante saber aonde você está pisando, né? E não se deixar enganar com essas falsas promessas, nessas ilusões. É a mesma coisa, gente, a mesma coisa de emagrecer. Não existe, emagrecer em 1 mês, 20 quilos. Não existe, gente. Não existe. Tá morto, né? Tá morrendo. Não, exatamente. Então, assim, não caiam nessa dessas propagandas sensacionalistas, porque existem muitos professores bons, mas existem muitos aí que só querem pegar o seu dinheirinho e não estão nem aí se você vai ficar fluente ou não. Nem aí. Só para esclarecer para o pessoal aqui da live, método direto nada mais é do que um método que ensina inglês com inglês, tá? Então, toda vez que você vir aí por aí um curso que diz que ele é método direto, quer dizer que ele ensina inglês usando o inglês e não a língua portuguesa, no nosso caso. Pode falar tá? um nome, não, né? A gente não pode falar um nome, né? Não. Grande, não, senão né? a gente fica queimado. Vai ser processado. Não, mas tem um curso grande, uma rede grande, que é exatamente assim. Você vai para a sala de aula e o professor já chega no primeiro dia de aula e você já começa a falar em inglês com você. Então você não está entendendo nada e você não entende o porquê que ele está falando daquele jeito, de algumas formas, e não adianta, gente. A gente precisa do português. O português é a nossa língua materna. Sem português, sem inglês, não tem como. Sem você falar português, sem passar... Tudo que eu faço nas aulas, eu demonstro na prática no português. Então, se eu vou passar uma matéria nova, eu pego uma frase, olha, isso aqui nada mais é do que quando a gente fala isso aqui em português. E aí eu demonstro no português para que a pessoa entenda e faça essa conexão, né? Nada mais é do que uma conexão. Gera uma autoidentificação também, exatamente, né? para que você se conecte.
Não tem É, como. eu começo assim também. Nos meus iniciantes, eu Uhum. começo fazendo quatro línguas. Eu testei até o método direto. Método comunicativo, né? Que o direto é muito restrito. O O direto tem que comunicativo ser já já mais libera mais. avançado. É, Do nível então. do E B2 em aí, diante. conforme o aluno vai avançando, Uhum. eu uso somente inglês. A Michelle, por exemplo, é a minha aluna 2 e ela já está tendo aulas completamente em inglês, mas porque ela consegue ter essas aulas. Exatamente. Antes disso, ela já tinha mais embates, né? Então, eu não gosto nem de fazer forçar isso muito, porque desanima o aluno também, desestimula. Minha intenção é fazer o aluno gostar de aprender inglês, não o contrário. Exatamente. Eu não forço também no início, quando eu sei que é um aluno bem iniciante, eu começo realmente ali explicando em português, demonstrando na prática o que significa, até porque não tem como a gente ficar traduzindo tudo em inglês, é muito de compreensão, né? Você compreender o que é aquilo e não traduzir ao pé da letra, senão você não vai entender nada. Então, eu faço muito isso, essa associação do português com o inglês, mas aos poucos é engraçado porque, assim, aos poucos eu começo a mesclar, sem que o aluno perceba, eu começo a mesclar um pouquinho as aulas com o inglês. Então, eu já começo a aula com o inglês ali, perguntando como é que foi o dia, aos pouquinhos, conforme ele vai avançando. Depois eu já começo a mostrar uma aula, já explicar algumas coisinhas em inglês, mas sempre mesclando com o português. E aos poucos eles mesmos começam a falar mais. Então, assim, é engraçado porque eles começam a fazer esse movimento de começar a aula e falar, me perguntar como é que foi o meu dia. E aí eu começo a explicar cada vez mais em inglês. No fim, já estou explicando tudo em inglês. Então, assim, é muito bom fazer esse movimento assim gradativamente, aos pouquinhos, até para, como você falou, não desestimular, senão já era, né? Exato. E aí a gente recebe sempre uma carga enorme de alunos que vêm com aquele preconceito da escola e tudo mais. E um dos tópicos que eu vou abordar dentro do meu perfil este ano é o inglês na escola e os desafios mais comuns que a gente possui, né? Uhum. Você dá aula na escola também ou só aula particular? Não, eu tenho um curso físico para crianças, né? E Hum, dou aulas particulares para adultos online. Então, eu tenho contato ali com as crianças, mas é no meu curso. Eu não dou aula em escola. Já dei, mas não dou aula em escola mais. quando tu deu aula na escola foi particular ou foi pública? Particular. Particular. Isso, eu também dou aula em escola particular. E assim, comparando muito com a minha época de aluno, Uhum. eu pude observar, assim, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, deixa eu ver. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já tinha começado a trabalhar como instrutor de inglês. E Uhum. aí, comparando algumas coisas, eu fui entendendo o que faltava dentro da escola para que tivesse uma aula boa de inglês. E assim, primeiro que a gente precisa falar é da escola em si, né? Sim, A escola pública carece de muitos recursos. com Eu não certeza. sei aí no Rio de Janeiro, mas já começa pelo material Não, aqui aqui no estado de São demais. Paulo. Demais. Material, professores. Então, assim, é exatamente assim. O material aqui do estado de São Paulo tenta ser uma coisa mais próxima do método comunicativo, mas Uhum. falha. Porque ele não tem uma variedade de recursos. Então, no material de uma escola particular, você vai conferir que você vai checar, né? Que vai ter vídeos, áudios, até jogos, dependendo, Uhum. que estão dentro da plataforma do material, e tudo relacionado ao conteúdo que o aluno está aprendendo. Agora, na escola pública, o material utilizado pelo governo do estado de São Paulo, ele não tem vídeos relacionados, pelo menos do ano passado, não tinha vídeos relacionados aos conteúdos do livro. Áudio, se tinha, era pouco. Então, os alunos realmente viam mais os vocabulários, trabalhavam muito o vocabulário. A gramática no material do Estado já está assim, sendo bem interiorizada, sendo colocada dentro de textos, contextualizada, na verdade. Então, eles não estão mais separando por gramática ou com vários exercícios, como era feito Sim. antigamente. Já está tudo dentro de textos, o que é melhor, então já tem um ponto positivo. Porém, carece de muitos recursos visuais. Pô, gente, século Exatamente. XXI. Acaba colocando essa pressão no professor, né? O professor, se quiser dar uma aula mais completa, ele tem que buscar os próprios recursos. Não tem como contar com o Estado. Não tem como. Exato. E aí, aqui no estado de São Paulo, nos últimos meses,
foi implementado um programa chamado Speak, um aplicativo. E esse aplicativo funciona de forma similar ao Duolingo. Então, isso já foi, de certa forma, um avanço, né? Porque agora os alunos tinham alguma coisa a mais para poder praticar. Na teoria, é feito um teste de nivelamento. Você, então, depois disso, vai fazer exercícios focados no teu nível. Então, se você pega intermediário, você faz exercício intermediário, independente do nível da tua turma. Isso desde o sexto ano até o terceiro ano do médio dentro do estado de São Paulo. Só que não é isso que acontece na prática. Porque muitos professores, até também isso é um dos motivos, né? Tem muitos professores na rede que não falam inglês. Eu já dei aula para professores do estado que não falam inglês. Tem até um comentário ali, o do Marcos. Creio que o inglês do ensino médio deveria ser voltado para o mercado de trabalho. Exatamente, só que o problema é o que o André está falando. Muitos professores nem falam o inglês. E além de não falarem o inglês, não existe recurso disponível nem para você passar o básico. Então, é um problema gigantesco, assim, enorme. Não tem, Então, é muito complicado. Não tem como. Então, não tem como falar assim, mas tem que ser focado no mercado de trabalho. Mas está faltando antes. Exatamente. Se eu foco no mercado de trabalho no ensino médio, eu tenho que considerar, Marcos, que os alunos chegaram aqui cruz. Exatamente. Eles passaram 6º, 7º, 8º e 9º, mas olha, eles não sabem de nada. Os alunos tiram nota maior em inglês. Aprendendo to be. Então, ou vocabulário básico que a professora passa na lousa, você copia, ela dá vista e acabou. Você passa o ensino fundamental 2 fingindo que está aprendendo inglês e a professora fingindo que está ensinando. Pensava alguns casos, tá, gente? Eu tive 2 professoras de inglês do Fundo 2 que foram excelentes. Inclusive, elas me motivaram a fazer diferença. Eu também. Porque elas... tu também teve professores, um professor que marcou? Maravilhosa. E eu já era apaixonada pelo inglês e ela tinha tanta vontade de ensinar pra gente, mesmo ela não tendo recursos, e mesmo muitos alunos também não ligando muito, porque acaba se tornando uma matéria chata, algo, gente, sabe? Aquele bloqueio mesmo. Mas eu gostava, então aquilo me motivou a procurar saber mais e procurar um curso para aprender. E na época eu tô me sentindo uma anciã falando assim, mas quando eu comecei a aprender inglês, eu não gostava muito desses cursos de rede, né, com turmas, assim. Então eu procurei um curso que fosse diferente, e aqui só tinha um na minha cidade, que é um curso local individual, método individual. Então eu conseguia, como se eu tivesse uma aula particular ali no mesmo ambiente, né, com outras pessoas, mas ali eu consegui aprender bastante da gramática, praticar um pouco a fala, e depois eu consegui colocar tudo em prática quando eu comecei a trabalhar num estaleiro multinacional que já tinha muitas pessoas lá, né, que falavam inglês, então eu praticava o dia inteiro. Esse foi o meu intercâmbio dentro do Brasil, né? Foram anos ali falando inglês. Mas exatamente como você falou, é muito complicado se criar um programa voltado, por exemplo, para o mercado de trabalho ou para algo específico, sendo que a base não foi criada. E além da base não ter sido criada, você não tem profissionais que atendem essa área, né? Profissionais que não têm essa vivência, profissionais que às vezes nem falam inglês. Aqui mesmo na minha cidade existem colégios que colocaram como método bilíngue, né? Método bilíngue, colégios particulares, e existem professores que nem falam. Eu fico assim tão chocada como que os pais, né? Eu fico com dó dos pais que investem num colégio, né, com ensino bilíngue de qualidade, e acaba que são aulas extras de inglês que normais, mais do mesmo, sabe? Só mais do mesmo. Então é muito complicado, assim, é uma área que, assim, o buraco é muito fundo, né? Exato. O buraco é tão fundo que é complicado achar soluções para esse tipo de problema. Como eu falei, meu TCC foi sobre isso, né? O problema do inglês na escola pública. E uma das coisas que também entram muito além do professor é o número de alunos por sala. Se você for parar para ver qualquer curso, os cursos têm 10 no máximo, 12 alunos. Agora, uma sala de aula com 30 ou 50, como foi o meu caso no ensino médio, teve 50 alunos. Sim, era um amontoado de gente ali, um calor danado no verão porque não tinha ar-condicionado. Agora tem, mas na minha época não tinha ar-condicionado. Era só ventilador. Não tem como trabalhar nada ali. Nada. Primeiro que
Se você conseguir trabalhar um speaking, você vai usar uma aula de 50 minutos 2 vezes por semana, tem que levar isso em consideração também, que o professor só tem 2 vezes por semana para poder entrar e te ensinar E uma língua, quando o tem que é duas, né? Às impossível. vezes é uma só. Então, às vezes é uma só, dependendo de onde for. O professor vai conseguir chamar 3, 5 alunos lá na frente para poder fazer uma prática dirigida de speaking e o restante fica assim, ouvindo. Então, o inglês de escola pública não funciona porque o sistema não funciona. E mudar isso é, como você falou, um buraco muito fundo. Então, é um problema que vai se prolongando, prolongando, prolongando e que, infelizmente, vai demorar aí mais alguns anos ou fique. Um problema que fique. Eu não E as acredito pessoas que têm que vai. procurar recursos fora. Exatamente. Eu acredito que a Entendeu? solução realmente é procurar cursos paralelos quem gosta, né? Porque também tem muito esse ponto. Existem alunos, eu já tive uma aluna que ela era adolescente, os pais queriam que ela aprendesse e ela não queria aprender. Então, quando a pessoa também não quer aprender e está ali naquela obrigação, não adianta. Você vai falar e é como se estivesse ele falando para uma parede ali. Não, não tem Sim. jeito. Então, o Interesse ideal sim. realmente é, se você quer investir na educação, né? Principalmente os pais. Se os pais querem investir na educação dos filhos, já busquem desde cedo, assim, desde cedo. Eu acho que os pais também, né, deveriam, já é outro tópico, mas se eu, como mãe que falo inglês, o que eu mais quero é passar isso para o meu filho. Então, os pais que não falam já poderia também estudar para praticar em casa, porque não tem o curso, ele ajuda muito e ele ensina, mas como você falou, aos poucos, né? Algo mais lento. Quando os pais já falam e praticam em casa, até melhor, ajuda até mais. Então, assim, não tem jeito. Exato. Tem que dar uma fugida ali do ensino público ou das escolas, porque é mais complicado mesmo. Tem que ser algo paralelo. Não tem como. Uhum. E Mas, fugindo assim da escola pública. Oi, pode não, falar. eu estava olhando aqui os nossos tópicos, né? E a gente pulou um pouquinho sobre essas dicas de aprender inglês sozinho. É Entra isso que eu também nesse ia entrar agora. ponto. É, Exatamente. Tem é isso que eu ia falar muitas agora, porque dicas. você, fugindo da escola pública, você pode aprender não só em cursos livres, como você falou, de métodos diferentes, ou mais baratos ou mais caros, mas também em casa, de forma Exato. gratuita, Uhum, como apoio a uma aula particular que você pode pagar, por exemplo, comigo ou com a teacher com aqui, certeza. ou você, se você tiver, se você tiver habilidade suficiente para poder aprender inglês sozinho, Uhum. você pode, utilizando, por exemplo, aplicativos como o Duolingo. O Duolingo foi um dos aplicativos que eu comecei a aprender, que eu usei para poder começar a aprender inglês. Gente, Eu sou eu sempre falo que autodidata. ele é um ótimo auxiliar. É, Ele é um ótimo auxiliar. então, Muito bom. perfeito. Ele foi o aplicativo que me deu noção, por exemplo, da gramática em si. Na minha época, olha, me sentindo agora você está me fazendo sentir ancião porque você falou que estava se sentindo ancião. Mas Sim. na minha época, o Duolingo tinha um fórum. Eu não sei se você pegou isso, se você usou ele Não, durante essa não. época, mas tinha um fórum dentro do site. Então você fazia as atividades e quando você acertava ou errava, ele abria um menu e você podia comentar algumas coisas. Isso era Hum, super útil porque quando você tinha dúvidas, outras pessoas que usavam o Duolingo podiam te responder. E principalmente na parte gramatical, muita gente ajudava. E aí eu usava, depois que eu estudava pelo Duolingo, eu usava o YouTube, pegava o nome da gramática, usava o YouTube, estudava a gramática, depois eu estava para o Duolingo para estudar. E depois eu ia para o YouTube para pegar alguma conversação do nível que eu estava, básico, usando aquela gramática na prática. E eu exatamente. repetia. E como eu falei para meus alunos, eu sou um pouco doido. Então, eu ia pra rua, eu falava inglês mesmo, assim. Eu Eu tava também. sozinho, eu falava, Eu I can fingia, see a quando red eu não car sabia, eu here. fingia que eu tava falando inglês. Eu fingia na rua. Eu É, fingia com os meus amigos, porque eu queria tanto falar, quando eu era mais nova, eu queria tanto, tanto, tanto falar, que eu fingia na rua. Eu falava, ai, vamos fingir que a gente tá falando inglês. Eu ficava horas, porque eu queria falar. E isso eu acho fiz que, muito assim, isso também. você a aprender sozinho não é impossível. E hoje em dia, com os recursos que nós temos, não é muito fácil, mas é muito possível. Por exemplo, vou dar um pulo do gato aqui. Se você abre o ChatGPT e pede para o ChatGPT te dar a lista de tópicos gramaticais que você precisa aprender, você pode pegar por tópico ali e Exato. buscar no YouTube, buscar aulas no YouTube, porque vai ter, com certeza vai ter. Nós temos vários professores que postam ali. E você pode ir ali
entendendo e aplicando aquela gramática, né? Você pode pegar essa parte gramatical toda pela internet, mas é óbvio que exige um controle, né? Exige uma dedicação gigante, porque você vai ter que Muito. procurar aquilo tudo e vai ter que se Se comprometer, monitorar, ver o seu próprio se progresso. comprometer todos os dias de estudar aquilo ali. E além disso, você precisa encontrar outros recursos para que você coloque em prática. Não é impossível, não é impossível, mas assim, é um pouco mais trabalhoso. É um pouco mais trabalhoso. E claro que existe também a questão de você não ter uma pessoa ali segurando a sua mão. Mas não é impossível. Hoje em dia a gente tem muitos recursos que dá sim para aprender, mas tem que querer. Tem que querer Sim, mesmo. Você tem que correr exatamente. atrás ali e ser uma pessoa focada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho tanta disciplina. Quando eu tento aprender alguma coisa nova, eu não tenho tanta disciplina. Então eu preciso ter uma pessoa comigo. Eu preciso, porque ali, quando eu começo a dar uma escorregada, a pessoa puxa minha orelha. Olha, vamos embora. E aí eu volto pro foco, porque eu saio do foco muito Presenciando. fácil. Eu saio do foco. Então, existem pessoas que também são assim, que saem do foco, né, muito rápido, mas tem outros que são tão focados que conseguem aprender com certeza, sim. E hoje em dia tem muitas facilidades que ajudam, né, a trilhar esse caminho. Só precisa realmente ter foco, garra e continuar, que não é impossível, não. Tem como sim. Exatamente. Os listenings podem ser feitos com estudo passivo, as séries e filmes e música. O Uhum, speaking, hoje em dia, pode ser feito com o ChatGPT. com Não certeza. precisa mais sair com louco igual a mim, Não né? Quando eu precisa. era adolescente. Hoje em dia você abre o ChatGPT, abre a parte do microfone e faz uma E conversa com pede ele. para que ele O avalie seu reading, inglês, ele consegue avaliar. Inclusive, eu já passei isso para os meus alunos: olha, abre o ChatGPT, coloca no microfone e fala: olha, eu estou aprendendo inglês, eu quero que você simule uma conversa comigo e avalie o meu inglês e corrija quando eu estiver errado. Ele vai fazer exatamente. Eu acho que tem um limite, porque o gratuito tem um limite, né, por dia, mas dá para fazer isso todos os dias. Então, não tem desculpa, não. Tem como sim. tem, exatamente. Então, pessoal, bora. De qualquer jeito ou de outro, esse ano tem que sair o inglês de vocês, gente. Uhum. Tem que sair esse inglês aí. Não dá para Seja, você, em pleno seja com a 2025. teacher, seja com a teacher, seja com o teacher André, seja online aqui no chat GPT, mas, gente, comecem. Já passou da É, hora. a estatística no Brasil é muito baixa ainda, né? Eu 1%. não sei se atualizou. Então, é isso que eu ia falar. Não sei se atualizou, mas ainda é 1% de pessoas que falam fluentemente e 5% de pessoas no Brasil que falam de maneira satisfatória, Uhum. intermediária. 1% Então, de pessoas fluentes, gente. Como assim? É muito. então, no É país que surreal. tem mais de 200 milhões de pessoas, poucas pessoas falam inglês, que é uma língua considerada Uhum. universal. É a língua que você usa para entrar em contato com pessoas de fora, não somente pessoas de fora, mas também ajuda muito no teu próprio cotidiano, porque as palavras do inglês estão vindo para a língua portuguesa, você Exatamente. usa palavras do inglês o tempo todo, e às vezes as pessoas usam sem nem mesmo saber. Uma vez uma aluna minha aprendeu a palavra teen, e ela falou assim: ai, agora eu sei por que tem a comunidade teen na minha igreja. Falei assim, mas tu nunca foi pesquisar? Gente, nem isso. É palavra básica. Pra você ver como o pessoal hoje em dia não tem noção das coisas básicas. É, Então, precisamos nos esforçar, precisamos buscar. Não tem desculpa, de algum jeito ou de outro. Dá para estudar inglês exatamente. assim, Exatamente. do jeito E que você puder. mesmo se você estudar com um professor, gente, é um trabalho mútuo, tá? Então, vamos fazer nós vamos fazer a nossa parte, vocês façam a de vocês, porque senão o teacher aqui fica: ai, meu Deus do céu, meu Deus, eu quero muito. Entra em Olha, pânico, né? você não tem noção da alegria que eu fico quando eu vejo um aluno progredindo, falando, eu falo: caraca, meu Deus, tá indo, tá dando certo. Então, assim, eu sempre bato no tecla: ó, tem que ser eu e você, nós Até somos chora. uma dupla aqui. Nós somos uma dupla. Exatamente. É emocionante, de verdade. Olha, eu torço tanto para os meus alunos falarem, para eles começarem a desenvolver. Eu fico tão feliz quando eu vejo, quando algum deles falam. Esses dias um aluno meu falou: olha, teacher, você não tem noção. Eu fui no shopping e aí eu fui comprar um hambúrguer no Burger King e eu cheguei lá, tinha uma família de americanos e eles não estavam conseguindo fazer o pedido naquele autoatendimento porque não tinha inglês. Aí ele falou: ai, fala ou não falo, fala ou não falo. Ele é B1 ou B2, se eu não me engano. E aí ele falou: vou falar, não tô nem aí. E ele ajudou.
conversou, conseguiu ajudar a família a fazer o pedido. E ele veio, quando a gente entrou na aula, ele estava tão feliz, tão feliz. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, meu Deus! E eu fiquei tão Eles têm que feliz. ser cara de pau, Nossa, não é vergonhoso. maravilhoso. É maravilhoso. Tem que ser. Tem- Para falar inglês, não tem como ter vergonha, gente. Fala. Porque se você ficar com vergonha e ficar aquela, eu não vou falar. Por que você está aprendendo? É para falar. Então vai, fala. E uma frase que era minha frase de vida, quando eu comecei a falar, eu falava, pode falar mais devagar? Eu falava só isso. Eu tô aprendendo, pode falar mais devagar? E eu perguntei para minha professora, como é que fala isso? Ela me falou, eu falei, essa é a minha frase. Eu comecei a trabalhar num lugar, eu já falava, mas não tinha aquela prática, né? Aquela fluência. E eu fui contratada para ser assistente de um senhor de Singapura. Então ele não falava nada, nada, nada em português. Eu era assistente dele, eu ia no banco, no médico, em tudo. Reunião com ele. E no início, quando eu entrei, eu me tremia assim na minha mesa. Eu falava, Jesus, como é que eu vou falar com esse cara? Como é que eu vou conversar com ele? E aí eu fazia todo o mapa na minha cabeça de como que eu ia falar com ele. E quando ele começava a falar, eu falava, pode falar mais devagar? Nossa, ele teve uma paciência de Jó comigo. Mas eu falava. Então, assim, eu me arriscava ali. Era o meu trabalho, eu tinha que falar. E ele super compreendia que eu estava ali começando, que por mais que eu era formada, né, eu não tinha essa prática. É super normal. Tem que falar, tem que ter cara de pau. Não tem Muitos essa alunos de ter vergonha, não tem como. têm vergonha. Muitos alunos têm vergonha só simplesmente fazer essa pergunta que você fez. Can you speak slowly, Isso aí. please? Can you speak slowly? I'm learning. Eu tô aprendendo. I'm learning English. Pronto, eu tô aprendendo inglês. E a pessoa não vai, sabe? Ai, nossa. Não, gente. A mesma coisa que nós fazemos com o americano aqui. Quando um gringo chega e fala, eu tô aprendendo. Nossa, nós super temos paciência. Por que eles não teriam com a gente? Então, assim, não tem que ter vergonha e tem que colocar em prática. Você tá aprendendo, é pra isso. É pra falar, né? Exatamente. Você não vai aprender para ficar só lendo, né? Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão gastando Exatamente, né? dinheiro. Por favor, por favor. Mas é Bom, isso. vamos abrir agora um espaço para vocês mandarem comentários ou dúvidas, caso haja, né? E a Michelle já comentou aqui, vencer o medo de falar é um obstáculo para mim, mas já foi pior. É muito gradual, né? Então tem que ter paciência com o processo. Realmente, já foi pior e agora está melhorando. Você já fala com mais espontaneidade. Mesmo assim, o medo de errar, o medo de você falar alguma palavra na ordem inversa, pode te travar, e isso é pior do que você não falar. É pior você Exatamente. ficar travada e dar a impressão de que você não sabe, do que você falar errado, porém ter sentido no que você fala Uhum. e a comunicação fluir. Né? Entra dentro do tópico do sotaque também, de ter uma comunicação fluente. Fluente, quando a gente diz fluente, não estamos querendo dizer que você sabe todas as palavras em inglês, Não. que você sabe ler um artigo científico. A palavra fluente é como se fosse algo que não trava. Uhum. Então, algo que não para, porque continua fluindo. Logo, Exatamente. ser fluente em inglês não é sinônimo de ser C1, mas pode ser um B1, por exemplo, um B2. Ele Exatamente. simplesmente tem os recursos linguísticos necessários para que a comunicação dele flua com outra pessoa sem que haja nenhum empecilho ou poucos empecilhos. Ó, Isso aí, O Felipe. Felipe falou, o Felipe é meu aluno e ele já evoluiu de uma maneira, sério, ele evoluiu muito, porque ele tem muita vergonha de falar. Mas só que ele já me confessou que ele fala com alguns nativos sem problema. O negócio é falar com brasileiros. Exatamente por essa pressão de falar corretamente, falar certinho. Não tem que ter medo, assim, porque é só se basear no português. O português, até falando pra Michelle ali, que ela falou que venceu o medo de falar, é um obstáculo para ela. No português a gente fala tão errado, gente. Tão errado. E por que a gente tem que ter medo de falar o inglês errado? Não tem que ter medo, só fala. Não, E a gente costuma ver erros de nativos, né? nossa, There. André, Eles não sabem alguma coisa, alguns olha, deles. quando eu trabalhei no estaleiro que eu falei, eu tentava ser o mais perfeitinha possível. Eu ficava ali com aquela cabeça de livrinho, sabe? Eu vou falar assim. Quando eu comecei a conversar com eles, né, com os nativos, e eles usavam dupla negativa na frase, eles usavam um monte de palavras. Sério, eles não colocavam. Nossa,
eles não colocavam um monte de conjunção. E quando eu percebi, eu falei, o quê? Eu tô aqui fazendo quebra-cabeça na minha cabeça para falar certinho e eles não estão nem aí, eu vou falar igual a eles. E aí Planejação é foda. eu relaxei. É claro, né? Eu tentava sempre falar ao máximo, né, corretamente, mas sem neura, sabe? Sem Sim. ficar aquela coisa. Porque eles falam errado, a gente fala tão errado no português, por que, que eles não falariam errado? E por que, que eles iriam julgar a gente a falar certinho, né? Julgar que estamos falando errado ou não, se eles nem falam certo. Então é relaxar e falar, não tem problema, relaxa. Principalmente na aula. Na aula é o lugar perfeito para você relaxar e falar, porque se tiver alguma coisa, seu professor vai te corrigir e você vai conseguir melhorar. Ali, ó, o Felipe falou, o sotaque de cada estado aqui nos Estados Unidos atrapalha também. Ele mora na Califórnia. E realmente atrapalha bastante, porque eles têm muita. Algumas pessoas falam muito inglês com sotaque carregadão, assim, um sotaque mais tipo o inglês das ruas, sabe? Falam com sotaque Sei. carregadão, com palavras que a gente não conhece muito. Aqui, por exemplo, tem algumas palavras que eu não conheço, que são regionais, como a gente falou no início, sabe? Exatamente. Pois é, isso Aí acaba vai dar. atrapalhando que ele que está aprendendo e ele fica, né, nessa sem entender muito bem. Mas como ele já mora ali, já tem como pegar essa vivência. Já ouvi que o inglês. Nossa, inglês do Texas. Meu Deus, eu tive um aluno texano falando português. Sério? Aprendendo português. Sério? Foi o E maior como é? da minha vida. Juro por Deus. Olha, Você você já ouviu o ensinar inglês escocês? ensinar português pro texano, nossa Deus, foi assim, eu suava frio, porque ele falava umas coisas e eu não entendia por causa do sotaque, porque era um inglês muito do interior, um Hum, inglês muito. hum. Nossa Deus, e eu não entendia direito, mas eu tinha que passar as coisas para ele. E aí, aos poucos, eu fui me habituando ao sotaque dele, mas meu Deus do céu, Você vai se eu suava acostumando. frio, assim. Ah, o Felipe, Você vai se acostumando. minha filha do Texas, eu não entendo nada. Exatamente. É Tu já muito ouviu o difícil. inglês escocês? Já. Tem um vídeo É que ficou muito surreal. popular anos atrás, que era de um cara que estava sendo entrevistado, estava até no fundo de neve, inclusive. E aí ele começou a falar inglês na entrevista, mas parecia russo. É, Meu, é quem eu parei pra surreal. ouvir aquele Porque eles negócio? têm muitas palavras diferentes também, né? Eles têm muitas Então, palavras diferentes. o É som do muito, R, por muito. exemplo, no Exatamente. inglês americano é mais comum ser R. Aí no britânico é mais comum ser o abafado. Hum. Aí no indiano é mais comum ser como o da língua portuguesa, né? R. Aham. I like it better. Aí vai. É. Mas no inglês do cara lá, os sons eram muito mais puxados pro russo. E aí parecia uma outra língua. O pessoal mesmo nos comentários foi comentando. Hey, I'm here from USA and I don't understand it. Eu sou aqui dos Estados Unidos Exatamente. e não entendo isso. Exatamente. O inglês da Adele, por exemplo, né? Tem algumas Não. piadas na internet de americanos mesmo, ou brasileiros, enfim, pessoas de outros países, que acabam brincando com o inglês da Adele porque ela tem um inglês com sotaque britânico e para algumas pessoas não é tão inteligível, não é uma coisa assim tão fácil de se ouvir. Então, para Exatamente. você, não é só brasileiro ouvindo inglês, mas inglês ouvindo inglês, americano ouvindo inglês. Isso acontece com todo mundo, tá? Gente, é o Principalmente sotaque. americano e É o britânico. sotaque. E O o próprio americano americano tem acha que o essa britânico, questão, né? sim. Um, O uma americano pessoa de pensa que o britânico uma pessoa fala de com o burro na Nova York boca. ouvindo uma pessoa do Texas, um nova-iorquino ouvindo uma pessoa do Texas, ele também vai falar, caraca, é a mesma coisa que eu, por exemplo, ouvindo uma pessoa de alguma outra região do Brasil, eu vou, por conta de sotaque e palavras regionais, eu também, no primeiro momento, eu posso não entender, depois eu posso pegar aos poucos, então isso é muito, muito comum. O inglês dos indianos é muito mais fácil de entender para quem está aprendendo. Por causa Mas é porque do som. eles falam mais pausadamente, e o som é diferente, né? Assim O como o som. inglês, eu acho muito legal o inglês dos filipinos também, é muito claro, é um inglês muito claro. Eu trabalhei com filipinos. Agora, um inglês do chinês, olha, trabalhei também com os chineses falando inglês. Caraca, olha, era complicado. Depois você pega, mas é exatamente isso, é o som, é a forma de falar.
A Michelle falou, prefiro ver os brasileiros falando inglês, porque os brasileiros, se você escuta o inglês do brasileiro, que inclusive está virando uma nova modalidade de inglês, né? Existe o inglês indiano, existe agora também o inglês brasileiro. A gente fala cantando, você vai conseguir pegar o som, né? O som das palavras, exatamente o ritmo da fala. Então é bem mais fácil, porque se assemelha à nossa língua, a forma que a gente fala, a nossa língua materna, né? O importante é não ter medo. Só Exato. vai. Não tem medo, Mais algum gente. comentário, pessoal? Medo acaba. Mais alguma dúvida? Podem deixar aqui que a gente está, ó, Sim. respondendo aqui aos comentários de vocês sobre a naturalidade. É bom que vocês já vão para a próxima aula já mais relaxados, já cientes. E eu fiquei muito contente de ver os nossos alunos assistindo a live também. Exatamente. E aí eles também ficam uma par desse debate, né? Que é tão importante e faz parte da aprendizagem deles, né? Legal, é muito legal. Para eles verem também que nós, como teachers, já ficamos inseguros em algum momento, já tivemos neuras de falar perfeitamente. E a gente quebrou isso tudo com essa vivência de ver que os nativos não têm essa neura, que você pode falar tranquilamente, eles vão te entender. É o que eu mais falo na minha aula. Eles vão te entender. Relaxa que eles vão te entender. Ai, teacher, eu não sei falar essa frase em inglês. Tenta. Aí a pessoa fala, ai, não, vão te entender. Se você falasse, é assim que fala, aí eu mostro a forma certa. Mas se você falar como você falou, vão te entender. Relaxa. É. Não tem essa, não vou me entender. A última habilidade que eu quis praticar era o listening, porque eu tinha muita dificuldade. Sério? Olha só, eu comecei a aprender inglês em 2017, como eu falei pelo Duolingo. Muita facilidade em reading e eu peguei rápido o speaking. O writing foi consequência porque eu fui reescrevendo os textos que eu lia. Eu usava muito News in Levels, que é o que eu sugiro até para todo mundo. Amo ele também. E eu ia reescrevendo os textos. Agora, listening, eu ficava muito... eu me sentia embaraçoso, porque... nem sei se estou usando essa palavra do jeito certo, mas eu me sentia muito envergonhado, porque eu não conseguia ter um desempenho que eu queria ter. Eu falei, não, eu vou estudar isso depois, eu vou praticar depois. Aí eu ia deixando para depois. Chegou em 2020. Né? Então, chegou em 2020, 3 anos depois, eu falei, não, agora é a hora. Eu já estava escutando bem, porém, se eu fosse parar para assistir uma série sem legenda, eu ia me perder. E aí, eu me forcei a assistir a série sem legenda. Foi quando eu percebi que, na verdade, era uma questão de hábito. Eu já estava preparado para ouvir o inglês, mas eu não tinha o hábito de ouvi-lo. Então, para mim, também, com a questão do cérebro, né? É um monstro de 7 cabeças. É muito difícil. Eu tô largado, sem mãe, ouvindo o inglês sem legenda. A legenda é a mãe, né? Exatamente. A legenda é a mãe. Me largaram sem minha mãe, tô aqui agora ouvindo o inglês. Mas se você se força, você depois se acostuma e qualquer sotaque, se você ouvir o sotaque, se tornará tranquilo. Nossa, eu lembro. Primeiro foi o inglês americano. Aí, rapidamente, acho que em questão de meses, ouvindo muitas séries americanas, eu peguei. Depois eu falei, agora é hora de eu perder o medo do britânico. Nossa. Aí eu comecei a ouvir assistir muita série britânica, de propósito, e nem gostava da série. Mas eu ia lá e acabava ouvindo. Hoje, o inglês britânico, americano, esses sotaques pra mim são sucinha. São ok. São ok. Tem sotaques que a gente realmente não ouve. Então, o pessoal pensa assim, mas o professor conhece Peaky Blinders. Horrível. Então, eu nunca vi essa série. Horrível, surreal, horrível. Assim, então, a gente consegue entender, mas é aquele assim, que você tem que reassistir. Você fala, nossa, gente, como assim? Calma aí. É complicado. Hoje em dia eu faço muito isso com filmes. Eu pego muitos filmes assim que não... Sabe, filmes que não tem legenda disponível em português e nem o áudio? Um filme que tá ali cruzão, sabe? Você não vai conseguir assistir com legenda. Eu pego esse filme e assisto. E aí eu assisto. Ou, né? Eu gosto também de reassistir alguns filmes. O que eu sempre falo para os meus alunos é isso. É reassistir coisas que você já assistiu. A Maitê perguntou, e essa é a minha dica para você, Maitê. Se você tiver alguma série, né, em inglês, algum filme que você já assistiu, você sabe o que vai acontecer, reassiste ela em inglês, com legenda em inglês inicialmente, e depois você tira, dependendo do seu nível. Se você estiver no nível mais avançado, já começa sem legenda mesmo. Mas se não,
começa com a legenda em inglês. Por quê? Com uma série que você já conhece, você já está familiarizada. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você não vai ficar tão perdida. Se você começar uma série do zero, aí vai ficar um pouco mais difícil. Se você tiver uma série Exato. que seja mais curtinha, com episódios mais curtinhos, essas sitcoms, sabe? Por exemplo, Friends, essas séries que são curtinhas, é até melhor. Mas se você não tiver, reassiste uma série que você goste em inglês e coloca a legenda em inglês inicialmente, depois você tira a legenda, né, conforme for, para você começar a se acostumar. Porque realmente foi o que o André falou, é questão de forçar. E no início você vai forçar, você vai ter que Exato. forçar. Não adianta. É ir no tranco mesmo, é você ir no tranco ali e falar, ai, é ruim no início, porque você não está acostumado e é ruim para compreender, né? Você se sente desconfortável, mas é nesse desconforto que você vai sair da sua zona de conforto e vai crescer. É assim que Exatamente. começa. Ó, E assim, entrando mais a fundo no que você disse, teacher, dividindo também até entre os níveis. Se você, por exemplo, está no nível iniciante, o ideal é que você comece como um bebê. Se coloque ele como um bebê, um nativo isso. americano. O que o bebê escuta, o que o bebê ouve? Música Desenho, infantil. gente. Desenho é maravilhoso. Eu Desenhos, passo desenho para os meus alunos, exatamente. assistam desenho, é maravilhoso. Pega a casa do Mickey Mouse, tem eu não sei se tem na Netflix, mas pega uma casa Não, do é Mickey na Mouse, Disney Plus. tem na Disney Plus, é verdade, verdade. Tem no Disney Plus, tem no YouTube também tem. Mas Tem, pega um desenho, assim, esses desenhos que falam bem devagarinho, que ensina, inclusive esse desenho, a casa do Mickey Mouse, ensina palavrinhas, ensina números, porque é para criança, é para um bebê. Então, é, assista esses desenhos em inglês. Dora Aventureira, que também ajuda muito. Pega a Dora Aventureira em inglês, tem no YouTube. E assiste, porque nesses desenhos eles ensinam palavrinhas, eles falam pausadamente. Você vai conseguir ali, ó, sim, ir praticando o seu até ouvido. para criança entender. Exatamente. Depois você vai aumentando o seu grau de dificuldade. Começa a assistir uma série, né? E para aumentar vocabulário, respondendo a Larissa ali, para aumentar vocabulário é muito bom fazer isso que a gente está falando. E leitura. É, Ler. E anota a não palavra tem nova. como. Não tem como você acrescentar vocabulário se você não consome vocabulário, tá? Uhum. Isso é o principal fator, é você ler mais. E entrando ainda mais a fundo na questão do que iniciar de série, eu, assim, você citou Friends, mas eu sou um pouco crítico disso. Eu amo a série Friends, Eu tá? Eu tenho amo, uma caneca de Friends aqui, eu ó. amo. Mas eu não acho a série Friends apropriada para quem tá começando a aprender inglês ou Não, para quem quem é já está um intermediário. pouquinho mais à frente. Eu gosto, É, né? Eu porque, gosto. assim, eu assisti Friends, eu assisti todas as temporadas, mas metade eu assisti em português e a minha outra metade eu assisti em inglês de propósito para poder ver Assisti em como ela era. português. E assim, a série em inglês usa muitas expressões Sim. que você não costuma ver, você não vai ver a todo tempo na boca das pessoas, nem nos Estados Unidos, nem na internet. Às vezes são expressões como a gente citou lá no início da live, coisas que são da Antigas. variação de tempo. É exato, a série é de 94, Antigas. pô. Então tem gírias que não são usadas, palavras que talvez já caíram em desuso. Mas é bom assistir Friends e outras sitcoms quando você já tem um nível Curtinhas. sólido. Isso, curtinhas. Então, se Exatamente. você quiser, por exemplo, estar no nível intermediário e quer aprender inglês, é melhor, trabalhar a habilidade, e quer trabalhar com séries curtas, eu sugiro séries de comédia light, como The Good Place, Isso, Brooklyn perfeita. Nine-Nine, Nossa, série perfeita. sabe? The Good Place. Essa série de 20 minutos Perfeita. de comédia, assim, Né? como Superstore, que tá na Globoplay. Eu não me lembro de outra. Tem Brooklyn Nine-Nine. Maravilhosa ah, também. Agora, The Big Bang nossa, Theory também The tá. Office. The Office. The Office. The Office Nossa, também, The Office é demais. maravilhosa. The Big Bang Theory. Young Sheldon é uma série Isso. que, por mais que se passe no Isso. passado, se passe nos anos 80, é uma série atual. Então, assim, eles falam um pouco mais devagarinho, eu acho que dá também. Agora, não tentem assistir Gilmore Girls em inglês inicialmente, porque essa série, propositalmente, eles falam muito rápido. Propositalmente, isso foi uma exigência quando ela foi criada, então fala rápido demais. Já evitem, por mais que seja uma série leve, maravilhosa. Eu amo essa série, ela é levinha, mas a personagem principal fala muito rápido. Então evitem um pouquinho de início. Mas reassistir filmes, né? Filmes são muito bons, mas reassistir filmes
ou séries que você já tem uma certa noção, é muito bom para começar, porque você já sabe o que vai acontecer. E começar com desenhos. Ah, nossa, eu assisto muitos desenhos. Eu amo desenhos. Então, eu assisto muitos desenhos, reassisto meus desenhos da minha infância hoje em inglês, porque eu gosto é uma coisa legal que eu gosto e eu posso praticar. Eu fico o tempo inteiro, o dia inteiro ali com a vivência no inglês. O dia inteiro. O dia inteiro. Se você já é mais avançado, só para encerrar esse assunto, você pode partir, se os filmes ficarem muito monótonos, ou séries ficarem a mesma coisa, parte para palestras. Palestrantes, tem muito TED Talk por aí no YouTube de forma gratuita. Assiste as palestras que você vai adquirir vocabulário técnico. Por exemplo, tem uma palestra sobre é justamente vocabulário técnico que diferencia um C1 de um B2, ou um C2 de um C1. Eu assisti uma palestra sobre meio ambiente, por que que a Amazônia está queimando. E aí você vai adquirir vocabulário relacionado à floresta, ao meio ambiente, à Exato. proteção. Maravilhoso. E isso vai te fazer se diferenciar do restante, por exemplo. Então, você começa no amplo, nos desenhos, como você citou, passa depois para séries, depois você vai acostumando com séries mais longas, Né? filmes, isso, sitcoms, depois das sitcoms você vai ver nas palestras, depois, se você quiser se desafiar, o que não é necessário, a não ser que você realmente queira, leia artigos científicos. Exato. Quando você chegar no nível máximo, aí sim você vai se tornar realmente um expert. Mas isso assim, já no nível B2 já é satisfatório. Já mais frente, exatamente. É. Relaxa, só começa, só começa. E assim, se você gostar muito de músicas e quiser ouvir músicas, não me oponho, mas eu sempre chamo a atenção dos alunos para que eles entendam que a música tem muita licença poética. Então, eles usam muitas palavras que às vezes a gente não usa normalmente, ou palavras que estão ali muito para rimar, e aí acaba que não se encaixaria tanto naquela situação. Então, assim, se você for escutar uma música, estudar uma música, traduzir uma música que seja, procura uma música mais lenta, talvez uma música mais... por exemplo, eu sempre falo, gente, escuta um New York, New York, que é uma música, né, que ele fala um pouquinho mais certinho, os blues, né? Porque se você ouvir, por exemplo, o hip hop, você vai escutar vai ter um monte de expressão e cortar, vai ter muita abreviação de palavras. Né? Expressão, muita licença poética ali no meio que às vezes você não vai entender e nem vai fazer uso. Então, assim, prefira realmente as séries, os filmes, os TEDs, né? Como você falou, se você colocar no YouTube ou no site do TED mesmo, eu acho que dá para filtrar pelo nível de dificuldade. Você consegue filtrar ali por um nível mais básico, né? Uma palestra com nível mais básico, e tem vários assuntos. Você pode assistir sobre tecnologia, sobre o corpo, sobre o meio ambiente, enfim, várias coisas que não pode realmente não ter o contato com a língua. Muito importante o paralelo, né? Estudar, né? Seja sozinho ou com o professor, e ter contato com a língua. Ter contato como se você estivesse ali, né? Vivendo aquilo ali mesmo. Tem que viver isso para que você consiga para ser natural para você falar, né? Para o seu cérebro entender que tem algo novo ali chegando e que precisa abrir espaço para essa nova informação, né? Mas é isso. Muito importante mesmo. É isso. Eu ia comentar alguma coisa, mas agora eu não me lembro, não me recordo. A gente falou sobre o TED Talk, falamos sobre os desenhos, as séries. Puxa vida, eu ia falar alguma coisa que é importante. Isso que fugiu da cabeça. Sobre essa área, né? Era sobre essa área, mas fugiu da minha cabeça agora. Não vou lembrar. Mas fica como tema para uma próxima live, se eu lembrar. A gente abre outra live e aí a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas para quem estava aqui e conseguiu absorver, fico muito feliz. A gente falou sobre a pressão e o medo de ter que falar perfeitamente, de seguir um sotaque principal. Obrigado, Maite. O sotaque verdadeiro. Não existe sotaque verdadeiro. Não existe um sotaque que é o real, que é o sotaque verdadeiro no inglês. Não existe. Se algum professor ou se alguma pessoa chegar até você e te obrigar a falar uma palavra de uma maneira, né,
seguindo um certo sotaque, não escute, porque não existe um sotaque. A única coisa que você não pode fazer é misturar sotaque também, né? Misturar um britânico com um indiano ali também, numa frase só, já vai ficar meio esquisito. Mas não existe um correto. Você pode seguir o sotaque que você achar melhor para você. Ah, pena que cheguei agora. Poxa, mas vai ficar Mas vai salva, essa ficar live aqui. vai ficar salva. E a gente falou sobre essa pressão, né, de falar perfeitamente, dicas para aprender inglês sozinho, que não é impossível. A gente passou aqui vários pulos do gato, né, usando várias ferramentas disponíveis hoje em dia. E Sim, como exatamente. praticar também, né? Falamos aqui sobre as séries, sobre filmes, enfim, só fazendo um resumão aqui do que falamos. Eu acho que foi muito proveitoso, muito legal. E quem perdeu pode assistir depois no nosso perfil, né? Para poder pegar essas informações, colocar em prática e começar, porque, gente, eu tenho certeza aí, quem colocou uma. Hello. Acho que travou aqui pra mim, hein? Eita, saiu. Puta, ela saiu aqui. Deixa eu ver. Ah, cara, vou chamar ela de novo. Só um minutinho. Só pra encerrar. Eu pensei que fosse minha internet. Já ia entrar em pânico aqui. Calma aí que ela vai falar mais um pouquinho. E aí a gente já encerra, tá? E aí eu quero fazer um convite para todos vocês também. Então não saiam da live ainda. Só ela retornar. Mas que bom, gente, que vocês tiraram as dúvidas, que vocês gostaram da live. Eu fico contente porque a gente precisa cativar os alunos a gostarem da língua inglesa, porque alunos que não gostam de estudar inglês já tem de monte por aí. E como a gente disse, né? A estatística de falantes de língua inglesa aqui no Brasil é muito baixa. Isso precisa mudar. O mundo está mudando e as pessoas não estão acompanhando. E, infelizmente, pela grande maioria, a tendência é continuar na mesma. Porque, como muitas pessoas não possuem recursos de pagar coisas extras, a gente acaba dependendo até do colégio público, e como a gente citou, as escolas públicas não possuem recursos ou não possuem um número de alunos adequado para a sala, ou o professor não possui a formação adequada, e pelo histórico, os materiais, enfim. Isso tudo favorece para que não haja uma evolução, mesmo com atitudes tomadas pelo governo ou não. Então, não precisa gastar rios de dinheiro com cursos milagrosos, aulas particulares resolvem. Ou se você for optar por algum curso livre de uma escola, de uma franquia, tipo uma Wizard, essas coisas, saiba que você não deve apenas estudar dentro dentro das aulas dessa franquia, você tem que explorar recursos extras, você tem que ir atrás, você tem que ir fazer uma imersão. Você precisa colocar o seu ambiente na tua casa com elementos da língua inglesa. Então, o teu YouTube tem que estar com canais de inglês. Você vai procurar uma receita na internet. Em vez de você procurar como assar bolo, você vai falar how to bake a cake. Você vai procurar a receita em inglês. Você tem que colocar o inglês para si. Então, não precisa, até como a gente comentou no meio da live, viajar para fora só para você estudar. Você pode muito bem estudar dentro do seu próprio país, tá bom? Eu perguntei aqui para ela se eu posso encerrar, porque ela comentou comigo que não consegue retornar. A Larissa comentou, há uma máxima que afirma que a cada graduação é necessário ter conhecimento intermediário em uma língua, para cada graduação, um idioma. Olha só que importante. Então, o idioma, além de servir para se comunicar com outras pessoas, também é bom até para o teu próprio cérebro, né? O cérebro se beneficia muito de quando você tem duas línguas trabalhando ao mesmo tempo. Eu conheci uma senhora
ela já devia ter os seus 80 anos e ela falava inglês desde os 14. E assim, super ativa, super, ela é uma boa memória. E ela fala inglês super bem. Então, imagina, você chegar na terceira idade falando um outro idioma, o que não é uma coisa que é muito comum, né? Dentro do Brasil, principalmente. Uma coisa reservada mais à elite, né? Os mais velhos que falam inglês, os mais pobres acabam não falando. Então, a gente tem que mudar esse cenário, né? Deixa eu só ouvir aqui o que a Dara falou, que acho que eu vou acabar encerrando. Ó. Ah, agora ela apareceu. Aí, ela apareceu. Só voltei para dar tchau, tá? Só voltei para dar um beijo e dar tchau e dizer que eu tô muito feliz com a live, adorei essa participação esse bate-bola que a gente fez aqui. Espero que as pessoas tenham se inspirado a começar e tirar do papel, porque o que eu não terminei de falar foi, tenho certeza que muita gente colocou isso como meta, então bora tirar do papel. Não tem mais desculpa, tem como aprender sozinho, tem como aprender com o teacher, vai dar certo. Tá bom? Só voltei para dar tchau mesmo, porque aqui ficou instável aqui do nada, eu não tava nem conseguindo voltar. Tá certo. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo, né? Siga o perfil dos meus alunos, né, que não seguem a professora, sigam a professora lá da E os Dicas meus Ótimas. também, sigam o teacher, sigam ele, maravilhoso. Esse ano eu vou focar o meu perfil muito mais no conteúdo autodidata, até para dar ênfase no meu guia Automax, que daqui a algum tempo vocês vão começar a ouvir um pouco mais sobre ele, né? Então, eu vou falar neste mês de fevereiro da escola pública em si, mas em março eu começo a focar muito mais em o que você pode fazer para poder estudar o inglês na sua própria casa, como um apoio para as aulas que você já possui, tá? Uma coisa não substitui a outra, você até pode substituir, porém é essencial que você tenha o complemento, como a Dara falou, né? Que tendo alguém do seu lado, você consegue ter um processo muito mais tranquilo e que, sendo monitorado, você também tem mais controle da tua própria evolução do que sozinho, que você pode se perder, né? Então, siga nós dois e Sim, tem muito assim, ao conteúdo longo do ano. legal no meu perfil também, no perfil do teacher, tem muita É, dica legal. exatamente. Então sigam e comecem e não parem, que esse é o mais importante. Exatamente. Ao longo do ano a gente vai se vendo, pessoal. Com certeza. Muito Vai rolar obrigado. de novo, vai rolar mais live. Vai rolar. Com Bye bye, certeza. gente. Thank you. Bye, have a great night. Have a great night too.